Olá, amados irmãos e irmãs, hoje, dia 28 de setembro, estamos praticamente concluindo este mês da Bíblia. E hoje a Igreja nos dá a oportunidade de celebrar duas memórias de mártires. Uma é de São Venceslau e a outra é de São Lourenço Ruiz. Vamos optar hoje pela memória de São Lourenço Ruiz. Peçamos ao Deus da vida que o sangue dos mártires seja para nós semente de vida cristã. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 9, versículos de 51 a 56. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então, ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os. E partiram para outro povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato de São Lourenço Ruiz. Lourenço nasceu nas Filipinas, no final do século XVI. Pai de família, foi um dos 16 cristãos ligado à ordem dominicana que derramaram o seu sangue por amor a Cristo. Cheios de fé e impulsionados pelo Espírito, eles anunciaram corajosamente o Evangelho nas ilhas Filipinas e no Japão. Presos e cruelmente torturados, sofreram o martírio entre os anos 1633 e 1637, na cidade japonesa de Nagasaki. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos convida a refletir sobre esta firme decisão de Jesus. Ele toma a firme decisão de ir a Jerusalém. É importante lembrarmos, São João nos relata isto, de certa forma, que Jesus ele vai mais de uma vez a Jerusalém. Contudo, no Evangelho de São Lucas, a partir desse momento do capítulo 9, quando se fala que Jesus toma a firme decisão de ir para Jerusalém, nós poderíamos dizer que muda um pouco o sentido. Jesus vai aos poucos diminuindo os milagres e vai anunciando firmemente a sua paixão. Vai dando testemunho da sua entrega amorosa. E é interessante olharmos hoje o Evangelho e perceber alguns detalhes importantes. Jesus que, quando toma a decisão, envia mensageiros à sua frente. Então, poderíamos dizer, são ângelos. Ângelos, anjos, são
mensageiros de Deus, são os enviados de Deus, aqueles que vão à frente. Então ele pede para que os apóstolos, os discípulos possam ir preparar para ele um lugar para ficar. Eles vão até os samaritanos. É importante lembrarmos, samaritanos e judeus não se dão muito bem. Por isso, nós observamos que os samaritanos não receberam. Por quê? Porque Jesus dava a impressão de que estava a caminho de Jerusalém. Ele estava indo para Jerusalém. Os discípulos, especificamente Tiago e João, quando tomam conta disso, ficam cientes, vendo essa situação, eles dizem a Jesus: Senhor, quereis ou queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? É interessante. Diante de uma ameaça, muitas vezes a gente quer o caminho mais fácil. Queremos uma solução imediata. E Jesus vai mostrar que não, o caminho é um caminho gradual, que vai abraçando cotidianamente a cruz. Vai ao encontro. Jesus os repreende. E eles se colocam a caminho para outros povoados. Olhando a história, ou melhor, a vida de Jesus por meio do Evangelho, e esta passagem, e sobretudo também a vida de São Lourenço Ruiz, um homem, um pai de família, muitas vezes quando falamos de mártires, talvez venha em nossa mente padres, missionários, bispos, enfim, daquele contexto, sobretudo da época das perseguições, mas aqui, amados irmãos e irmãs, estamos diante de um pai de família, de um leigo, de alguém que é da comunidade. E o que fala a vida deste homem? Movido, cheio do Espírito de Deus, com uma imensa fé, eles anunciam o Evangelho corajosamente. Aqui nos leva a perceber que certamente o Evangelho já não era muito bem acolhido por todos. A proposta de Jesus não era bem acolhida por todos. E eles são perseguidos, sobretudo neste período do Japão, e são mortos em Nagasaki. Quantos homens, quantas mulheres, quantas famílias perderam a sua vida? Aqui nos fala dos companheiros, os cristãos leigos, que são ligados às ordens dominicanas. Poderíamos até dizer, são da ordem terceira dos dominicanos. E tem este intuito, este desejo, não tem a vida totalmente, não podemos dizer, não tem a vida consagrada, mas estão associados a esta realidade de anunciar e testemunhar por meio do mistério dos dominicanos. Então eles vão sem medo. É até engraçado se nós formos traduzir o sentido de dominicanos. Domino, Senhor, canos, cães, os cãezinhos do Senhor, aqueles que são fiéis ao Senhor. Eles vão para anunciar, para dar testemunho da vida em Cristo. Por isso, entregar esta vida livremente por meio do martírio não é motivo de desânimo, mas pelo contrário, o sangue dos mártires era semente para a fé na igreja. Peçamos no dia de hoje, peçamos que o Senhor nos ajude a ter uma fé fortalecida e inabalável em sua palavra, que possamos também, diante daquilo que o Senhor nos reservou, tomar as firmes decisões de caminhar e segui-lo. Que o Senhor nos ajude, nos guarde, nos proteja, e a exemplo de São Lourenço Ruiz, possamos seguir firme ao encontro do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.